Vocês já estão sabendo da nova lei que aumentou a pena de alguns crimes e também modificou alguns procedimentos dos crimes praticados contra a mulher? Essa lei é a 14.994 de 2024, que foi sancionada agora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa lei modificou Código Penal, Lei de Contravenções Penais, a Lei de Execução Penal, que também é conhecida como LEP, a Lei dos Crimes Hediondos e o Código de Processo Penal. Eu vou tratar nesse vídeo especificamente sobre algumas alterações realizadas no Código Penal. A primeira, até pela ordem que está na lei, é a modificação de efeitos da condenação para as pessoas que praticaram esses crimes contra a mulher. Para quem não sabe, efeitos da condenação são como efeitos secundários, ou seja, a pessoa é condenada, lhe é imposta uma pena, então isso seria o efeito principal, mas também eu tenho outros efeitos. E um desses efeitos é, primeiro, perda de poder familiar. Então, antes, quando você só podia perder o poder familiar em casos que você praticava crime doloso contra seu descendente, por exemplo, agora também você pode perder o poder familiar quando o crime é praticado em situação de violência doméstica contra a mulher. Além disso, também foi acrescentado um dispositivo bastante interessante acerca da impossibilidade de o agressor condenado assumir cargo, função ou mandato eletivo durante o trânsito em julgado da sentença condenatória até o efetivo cumprimento da pena. Ah, Rodolfo, mas qual é o impacto que isso tem? É um impacto muito grande, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que pode estar estudando para um concurso, ou então um político que pode estar concorrendo para uma eleição, se ele for condenado, por mais que ele não seja preso, ele vai ficar impossibilitado de assumir esse cargo, de assumir essa função ou esse mandato. Além disso, também foi modificada as penas, melhor dizendo, dos crimes de lesão corporal praticado em violência doméstica ou contra a mulher pelo fato de ela ser mulher. Agora, as penas passaram a ser de 2 a 5 anos, o que vai demonstrar uma maior dificuldade de esses crimes serem prescritos, ficarem prescritos. Porque hoje um dos maiores problemas que ocorre é que a maioria dos casos dos crimes praticados contra a mulher é de lesão corporal, de ameaça, de injúria ou de calúnia, de crimes contra a honra. E essas penas são muito pequenas, de modo que grande parte desses crimes acabam prescrevendo. E aí o agressor ele pode acabar ficando impune. Além disso, eu tenho também modificação em relação ao crime de ameaça. E são dois pontos que eu queria tratar do crime de ameaça. Primeiro é o aumento da pena, Então a pena ela será em dobro quando se tratar de ameaça contra a mulher em situação de violência doméstica. A segunda situação, e o segundo ponto, melhor dizendo, é que o crime de ameaça em caso de violência doméstica ou em caso de o crime ter sido praticado contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, deixa de ser condicionado e passa a ser incondicionado. O que é que isso quer dizer, Rodolfo? Quer dizer que antes, quando uma mulher era ameaçada, ela precisava representar para que pudesse dar continuidade à investigação e até mesmo à denúncia. Então, se, por exemplo, a mulher fosse ameaçada e ela dissesse, eu não quero representar, nem um delegado e nem o Ministério Público poderiam fazer alguma coisa. Hoje passa a ser uma ação incondicionada. Em outras palavras, se você, mulher, chegar na delegacia e dizer que foi vítima de seu marido pelo crime de ameaça, você depois não poderá se retratar. A ação ela será incondicionada. E também a gente tem um ponto que talvez seja o ponto mais polêmico, que foi a autonomia do crime de feminicídio. Antes, o crime de feminicídio, ele estava como uma qualificadora do crime de homicídio, então ele deixa de ser uma qualificadora do crime de homicídio e passa a ser um crime autônomo, tanto que hoje é o artigo 121A. Algumas considerações. Primeiro, a pena passa a ser a mais alta do nosso ordenamento jurídico, passa a ser de 20 a 40 anos. Então, isso é um ponto, um detalhe muito importante, já que passou a ser a pena mais alta e também é um crime hediondo.
Segundo, há também possibilidade de aumento de pena em até 1/3. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você é condenado a no mínimo 20 anos, você, o agressor, né, o feminicida, ele vai ser condenado a uma pena no mínimo de 20 anos, caso ele tenha matado a mulher, e ele poderá ainda ter a pena aumentada em 1/3, caso, por exemplo, tenha praticado o crime na presença de crianças, né? Ele tenha praticado o crime, e detalhe, na presença ainda que seja de forma virtual. Então, o que é que ocorre muito? Às vezes o crime ocorre na presença dos filhos do casal e não tem nenhuma repercussão mais séria. A pergunta que não quer calar: Rodolfo, isso será suficiente? Obviamente que não, até porque o Código Penal, a legislação penal, ela atua em grande parte de uma forma repressiva. Ah, mas tem um caráter preventivo. Sendo bem sincero, estamos diante de uma sociedade que muitas vezes o homem é machista, o homem é misógino, e não é por conta de uma lei que ele vai deixar de praticar o crime. Muitas vezes é questão de política pública, de educação, conscientização, que vai fazer com que esses crimes eles sejam evitados. E aí, gostou dessa alteração? O que é que vocês acham dela? Será que foi necessária? Será que não foi necessária? Comentem aqui e curtam o vídeo.